Me atrapalha um pouco aqui. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais esta oportunidade gostosa. É bom vê-los aqui todos. Infelizmente ainda a gente tem pessoas que não estão conseguindo entrar, né, devido ao número restrito que nós nos encontramos. Nos perdoem, mas a gente tem pelo menos o aviso, né, que eles podem nos assistir pela internet, que nós estamos transmitindo para o pessoal aí do Face, do Instagram, né, que eles possam acompanhar a nossa palestra, principalmente, que é o importante, lá pela internet. Então, a todos que possamos aproveitar este momento e que todos, né, quando ao sairmos, estejamos bem melhores do que aqui chegamos. Eu tenho certeza que isso acontece para todos nós, né, quando a gente reativa as nossas energias, renova, isso é muito bom. Eu vou tentar lembrar, me colocaram na tarefa hoje aqui, ver se eu lembro dos avisos. Bom, primeiro é da lã, né, Vanice? Da lã, a gente tem um trabalho que algumas pessoas, a gente faz as mantas com doações de lã. E essas mantas a gente faz doação para as mães que não têm condições, nos hospitais. E a gente está precisando, né, das lãs, quem puder doar, né, a gente agradece. Nós estamos, como todos sabem, passando momentos difíceis, inclusive financeiro. E a gente precisa da ajuda de todos, porque esta casa são apenas de voluntários, né? Ninguém ganha nada, infelizmente. E não, felizmente, porque quando não tem dinheiro assim, né, que envolve, a gente faz com amor, que é muito mais importante. Só que a gente precisa de ajuda. Então nós estamos ali, temos uma rifa pequenininha ali de alguns são panos e pratos, né, que a gente está colocando para ajudar. E nós vamos também fazer uma rifa de um aspirador, aquele vertical. Quem puder nos ajudar, somos muito gratos, tá bom? É com isso que a gente vai pagar aluguel, água, luz, tudo isso que a gente, né, gostaria de ser autossuficiente nessas questões, mas nós não somos, infelizmente. Quem sabe um dia a gente pode comprar essa casa, né, e transformá-la num canto só nosso. Vamos vibrar por isso, quem sabe. Além desse, nós também convidamos a vocês a serem sócios, né? Por que sócios? Porque a gente conta, né? Por exemplo, eu posso ajudar com R$1, R$2. Então, e você se associando, a gente conta com esse R$1 ou R$2 que você está se comprometendo com a gente para formar o final do mês para pagar as nossas contas, tá? Então, desculpa, tá pedindo, mas é que se a gente não fizer isso, a gente também, como outras casas que foram, infelizmente, muitas casas tiveram que fechar por questões financeiras. E a gente jamais quer isso, nós não vamos deixar isso jamais acontecer conosco. Né? Aqui a gente vamos fazer quase um ano aqui, né, Vanice? Que nós estamos na casa lá em cima, e nós não vamos deixar isso acontecer de forma alguma, mas precisamos da união de todos. Faz parte. A gente tem o curso que nós estamos dando, né, às terças-feiras. Já chegamos ao número de 20 alunos, olha que beleza, né? Então, a gente vai estar com essas inscrições abertas até o dia 28 de fevereiro. É possível ainda fazer as inscrições para o curso, que são administradas, por enquanto, pela internet. São todas as terças-feiras, das 20 às 22 horas. E o tema do ensinamento é o Livro dos Espíritos, que é maravilhoso, o entendimento, o estudo do Livro dos Espíritos, tá certo? Quem puder ter a oportunidade, quem se interessa, é a hora, porque as oportunidades passam assim, ó, e se a gente deixar passar, né, só o ano que vem depois. Então, quem quiser, tiver interessado, que ainda dá tempo para se inscrever, né? A última aula vai ser, as inscrições estarão ali até o dia 28, segunda-feira que vem. E falando segunda-feira que vem, é um carnaval, estamos aqui, né? Feriado, não é? Vai ser, então o carnaval, pelo que me consta, só vai ser feriado, mas não vai ter as festividades do carnaval. Então nós vamos abrir dia 28.
Senhores tarefeiros, todos nós que estão me ouvindo, estavam em dúvida, então resolvemos abrir dia 28 de janeiro, tá bom? Cai numa segunda-feira que seria carnaval, que não será. E terça-feira, aula normal também, que é dia 1º de março, tá bom? Então que nós tenhamos uma boa palestra e, para tanto, vamos nos preparar, tá certo? Ficou faltando algum aviso? Ixi, eu não estava aqui. Então, se não deu, vai ficar sem agora. Fica para a próxima. Então vamos lá? Você aumenta um pouquinho o som para mim? Não. Cadê o controle remoto? Então vamos nos acomodando, né? Que esse momento que a gente está aqui com bastante alegria, que a gente possa se envolver com este clima, com a casa, com as energias da casa, que são muito boas, e que possamos fazer um colóquio amoroso com Jesus, agradecendo a Ele pela oportunidade bendita de nós estarmos aqui hoje. E é uma oportunidade onde nós estaremos tratando de nós e de muitas outros que também aqui estarão sendo envolvidos. Então, de joelhos, nós nos posicionamos de frente a Jesus em espírito e celebramos a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. Muito bom. A Vanice fará a palestra dessa noite. Aproveitem cada palavra, cada momento. Que assim seja. O microfone não está funcionando? Microfone, esqueci do microfone. Boa noite. Mais uma vez, sejamos todos bem-vindos. É sempre uma grata alegria nos reunirmos assim como estamos hoje, buscando o nosso crescimento, buscando aprendizado, buscando conhecimento, autoconhecimento e prática do bem. Então que possamos estar com os nossos corações bem maleáveis, abrir a nossa mente sem julgamento, para absorvermos o que essa noite tem de melhor para nos oferecer. Não sou eu, é a espiritualidade. São os nossos amigos que estão aqui conosco nesse momento, nos presenteando com esta noite que seja abençoada. Que possamos sair daqui mais fortes, mais confiantes. E hoje, a gente selecionou um tema aqui, super novo. Nós vamos falar do Evangelho, mais especificamente do Evangelho no lar. De novo você vai falar sobre isso, eu já faço Evangelho, não aguento mais, toda semana você fala sobre o Evangelho no lar, não é assim? Vocês não estão pensando assim agora? Toda semana a gente fala do Evangelho no lar. Mas sabe por que a gente precisa sempre estar voltando nesses temas? Porque nós, seres humanos, somos preguiçosos e temos uma facilidade muito grande na acomodação. Então a gente precisa estar sempre nos lembrando, sempre lembrando a nossa mente, sempre lembrando o nosso espírito, que nós não podemos parar, que nós temos que ter disciplina. Nós não podemos parar de buscar a nossa melhora. E o Evangelho, ele é um instrumento que a doutrina kardecista nos oferece. Mas não só a doutrina kardecista, Porque o que é o Evangelho? Alguém se arrisca? O Evangelho é luz, O Evangelho
ali naquele livrinho, esse aqui por acaso, ali está contido todo o ensinamento do Cristo. Então é luz nas nossas vidas, né? Há quanto tempo ele esteve aqui e nos trouxe esses ensinamentos? Evangelho, o que significa evangelho? Evangelho, a palavra vem do grego. Não sei falar em grego a palavra, mas significa boa notícia, boa nova. Então foi isso que Jesus veio fazer por nós. A salvação que ele nos trouxe depende de nós, na verdade. A parte dele ele fez. Ele trouxe a notícia. Ele trouxe a verdade. Ele trouxe a revelação. Agora depende de nós. Já faz mais de 2000 anos que esta luz está nos nossos caminhos. E quanto que nós já aplicamos na nossa vida? O quanto que nós buscamos essa luz? Eu não vou nem perguntar quem realiza o Evangelho no Lar aqui, né? Cada um fique aí com a sua consciência. Mas é uma constatação que a gente faz, por isso também que nós trazemos esse tema, né? Vira e mexe, nós estamos falando sobre isso. Porque não somos nós da casa espírita, não somos religiosos, né? A espiritualidade que está falando para nós, é uma recomendação, né? Se nós entendermos a utilidade, né? Como que funciona o Evangelho, nós vamos fazer todos os dias, e não vai ser só uma vez por semana. Nós vamos querer fazer todos os dias. Porque realmente é uma luz no nosso caminho, é um esclarecimento na nossa vida. O Evangelho, ele é uma cartilha de boa moral, de boa conduta. Quem quer ser uma pessoa melhor, é só abrir o Evangelho todos os dias. Não precisa ler tudo num dia só. Todo dia você lê ali um parágrafo, um capítulo, uma página. Mas ler alguma coisa não é simplesmente ali, olhar as palavras e codificar o que está escrito ali, né? Quando nós queremos mesmo absorver um ensinamento, a gente vai mergulhar naquilo que está escrito. Nós vamos pegar o livro, nós vamos ler um trecho do livro, vamos meditar sobre aquilo, vamos nos inserir naquele contexto, naquele ensinamento. O Evangelho, ele não é um livro, não é simplesmente este livro, o Evangelho. Não são páginas, não são palavras. O Evangelho é um manual de conduta. Ele tem que ser vivido. Ele tem que ser experienciado. Enquanto nós estivermos apenas lendo, né, assim, metodicamente, aqui, ouvindo a palestra, nós estamos estudando o Evangelho, né? Porque todos os temas trazidos aqui estão dentro do Evangelho. Quando chegamos na nossa casa, a gente lá faz a leitura do Evangelho. Mas quando você sai daqui, ali no portão, do portão para fora, você está praticando? Vocês, eu falo vocês, mas nós somos espelho, tá? Então eu estou falando de mim também. Quando a gente sai ali no portão, será que a gente está praticando o que está ali? Todo tratamento espiritual numa casa espírita, ou mesmo em outras doutrinas, em outras religiões, em outras filosofias, vamos começar a ampliar isso, né? Porque espírita não é melhor do que ninguém. Todo lugar é bom, né? Depende de nós, do que nós fazemos com aquilo que nós estamos aprendendo, seja em qual local for. Então, todo tratamento espiritual, seja aqui ou em qualquer lugar, ele é baseado no bem. Ele é baseado nos ensinamentos de Jesus. Mesmo que não se fale de Jesus,
Quando nós falamos de amor, nós estamos falando de Jesus. Quando nós falamos de perdão, nós estamos falando de Jesus. Todo tratamento dentro da casa espírita, vamos falar de nós, né? Porque eu não conheço outro, então vamos falar daqui, do que nós estamos fazendo hoje, do que nós vivenciamos aqui. Todo tratamento aqui na casa espírita, em todas as casas espíritas, estão baseados no amor, no perdão, no amor ao próximo, na caridade. E tudo isso são as boas notícias que Jesus nos trouxe. Então não adianta eu ficar apenas lendo. Eu preciso absorver, eu preciso acolher cada palavra que eu leio neste livro. Eu preciso acolher no meu coração. Capacidade todos nós temos de cumprir este livro da primeira à última página. Porque todos nós viemos de uma única fonte. Somos todos filhos de Deus, igual a Jesus. Jesus não era diferente de nós. Ele já está bem à nossa frente, né? Ele já fez o trabalho que nós ainda temos que fazer. Ele já se laborou, né? Ele já se trabalhou. Ele experienciou e escolheu, ele fez as melhores escolhas. Então ele já chegou lá onde nós precisamos chegar. Nós temos a mesma essência, nós viemos todos de uma única fonte. E ele próprio veio nos dizer isso, né? Que nós temos um único Deus, que nós devemos amar esse Deus acima de tudo, porque é a nossa origem. Se nós não amamos a Deus, nós não nos amamos. E muito menos vamos amar o nosso próximo. Porque o próximo, viemos dessa única fonte. Então, Emmanuel fala assim, ó. Se um homem é a partícula divina da coletividade, né? Nós somos todos um, mas cada um de nós é uma partícula dessa fonte divina. O lar é a célula sagrada de todo edifício da civilização. Então, cada lar é uma pequena célula, uma pequena partícula da humanidade, do planeta todo. Cada um tem a sua importância. Por que será que nós fomos inseridos dentro de uma família? Será que foi ao acaso? Será que foi um castigo? Será que é uma expiação? Será que é uma provação? Não é nada disso. Se nós entendermos o que é a força divina, que é Deus, nós entendemos que nós estamos no lugar certo, com as pessoas certas, que vão nos auxiliar ao aprendizado de que nós necessitamos. Joana de Ângeles diz assim também, ó: Deus te colocou no melhor lugar para o teu progresso. Nós não estamos aqui por castigo, não é uma provação a nossa vida, é porque nós estamos recebendo a oportunidade de progresso, de crescer espiritualmente. Seu lar, sua cidade e trabalho são oportunidades para a sua evolução. Então, o lar que nós nascemos, ele é exatamente aquilo que nós precisamos para crescer. As pessoas que estão ali, os nossos pais, os nossos antepassados, os nossos irmãos, nossos filhos, cada uma dessas pessoas são as pessoas que vão contribuir para o nosso crescimento. Principalmente as pessoas que nós qualificamos como as mais difíceis, porque somos nós que estamos qualificando, né? Porque aquela pessoa que nós qualificamos como difícil também está aqui para ser feliz. Então nós precisamos buscar esse entendimento. É por isso que estamos todos juntos. E o lar é o primeiro local
é aquele local e aquelas pessoas que vão estruturar o nosso crescimento. Então, por isso, exatamente por isso, que a espiritualidade recomenda o Evangelho dentro do nosso lar. Né? O mesmo que nós fazemos aqui, porque aqui todos nós somos santos, né? Todo mundo é bonzinho, obrigado, irmão. Não é assim que nós... Aqui a gente se sente bem, porque aqui tem uma atmosfera maravilhosa. Então, tudo é bom, o outro é bom, todo mundo é lindo. Então, a espiritualidade nos recomenda que nós levemos essa atmosfera para dentro da nossa casa, para podermos construir um relacionamento com aquelas pessoas que parece que é difícil para a gente, construir um relacionamento harmonioso, porque são aquelas pessoas que estão contribuindo para o meu crescimento. Então eu preciso aprender a conviver com aquelas pessoas. E não é só no lar, né? O Evangelho, ele tem que ser levado para todos os locais onde nós convivemos. O nosso trabalho, para os nossos amigos, para a nossa família que não é de dentro da nossa casa, né? Os nossos parentes, para todos os locais onde nós temos convivência, nós precisamos levar o Evangelho. Em alguns locais, nós podemos levar o livrinho e realizar o culto do Evangelho, assim como nós fazemos na nossa casa. Eu conheço pessoas que fazem no seu local de trabalho. É claro, né, que tem que ter assim, tem que ter uma aceitação, respeitar a crença de outras pessoas, né? Tem que ter ali uma boa convivência. Mas tem locais, empresas, que realizam o culto do Evangelho, né? Desde que seja bem explicado, nós estamos falando de Jesus, nós estamos falando de amor, nós não estamos falando de religião, de crença, de partido, nós não falamos nada disso, nós estamos falando de amor. E o amor é universal, né? O amor não tem religião, não tem lado, né? Então assim, se nós não podemos realizar o culto do Evangelho em outros locais que não sejam o nosso lar, nós temos que vivenciar este Evangelho nesses locais. Então, lá no meu local de trabalho, onde eu não posso realizar o culto do Evangelho, eu vou viver o que está escrito ali. Tudo aquilo que eu li na minha casa, eu vou fazer o máximo, né? Dentro das minhas possibilidades, honestamente, eu vou tentar praticar tudo aquilo que eu estou aprendendo ali naquela cartilha, né? Então eu vou praticar o perdão com os meus colegas de trabalho, com os meus amigos, com os meus parentes, com o motorista do ônibus, com as pessoas que estão no ônibus, com as pessoas do meu condomínio, né? Eu vou ser cordial, eu vou respeitar o meu lugar, os meus limites, né? Isso é vivenciar o Evangelho. Então, muito mais importante do que estar lendo ali de cabo a rabo, é a vivência, é a experiência, é isso que conta. Deixa eu ver que eu fiz um monte de anotação aqui, não vai dar tempo de eu falar. O que é o culto do Evangelho no lar? Né? Então, Emmanuel fala aqui pra gente que é uma reunião semanal para estudo do Evangelho e os ensinamentos do Cristo, né? Todo mundo aqui, por exemplo, já sabe como que funciona o Evangelho no lar? Como que se realiza? Todos sabem? Ok? Né? Porque quem não sabe, ali nós temos, né, um roteiro, né, para poder fazer direitinho o Evangelho. Então, assim, na prática, é uma reunião uma vez por semana. A gente escolhe uma vez na semana, no mesmo horário. Por que a gente escolhe uma vez e sempre no mesmo dia e no mesmo horário? Porque
o que ainda nós não conhecemos aqui como encarnados é a disciplina da espiritualidade. Eles trabalham incessantemente, o tempo todo. O trabalho deles é nos auxiliar, tanto encarnados como desencarnados. Eles estão sempre numa tarefa de auxílio. Então nós precisamos ter disciplina, porque eles não têm tempo a perder. Eles não podem chegar lá na sua casa e você falar: hoje eu vou fazer daqui 2 horas, agora eu vou assistir um filme. Agora eu estou tão cansado, eu vou dormir um pouquinho, quando eu acordar eu faço. Não vai funcionar legal, né? Vamos dizer assim, não é jogado fora, porque quando a gente está ali mergulhando nos ensinamentos do bem, é claro que é bom, mas não vai ter a eficácia que poderá ter, né, como um instrumento poderoso que é o Evangelho, sem a nossa disciplina. A espiritualidade faz a parte dela, os 50%. O outro 50% depende da gente, né? Então precisa ter boa vontade e disciplina. Aqui eles falam pra gente assim, que quando nós realizamos o Evangelho com disciplina, boa vontade, assiduidade, o nosso lar, ele se transforma num ponto avançado da espiritualidade no atendimento aos necessitados. Para quem ainda não leu o livro Os Mensageiros, eu recomendo, porque tem ali 1 ou 2 capítulos que trata somente dessa questão. André Luiz explica com muita clareza, com muitos detalhes, como que funciona uma casa, como que é uma casa onde se realiza pontualmente o Evangelho no lar. Se transforma num posto de socorro avançado, num ponto de luz. Sempre que nós abrimos o Evangelho e fazemos uma leitura, se acende literalmente uma luz espiritual em nossas casas. E esta luz é vista pela espiritualidade. Então funciona para eles como um posto, porque como eles estão continuamente em tarefas de auxílio, eles precisam desses pontos para direcionar aqueles seres que estão sendo ajudados. Então eles trazem, por exemplo, num culto do Evangelho na minha casa, naquele exato momento, eles já sabem aquele horário que nós vamos estar ali fazendo, eles trazem algumas pessoas ali para estar recebendo esclarecimento, para estar recebendo passes e para estar sendo auxiliados de todas as formas possíveis, de formas que nós ainda não podemos nem imaginar. Então é assim que funciona, por isso que nós precisamos fazer com muita seriedade, né? Com amor, com fé. Além do mais, a nossa casa vai estar sempre amparada, né? Porque assim como o bem, ele entra na nossa casa quando nós oramos, quando nós temos bons pensamentos. Do outro lado, nós temos o que não é bem, né? Nós temos as energias negativas, nós temos aqueles seres desequilibrados, né? Com energias pesadas, densas. Então, tudo no universo é por sintonia, é por afinidade, né? É a lei da atração, é a lei da ação e reação. Então, tudo aquilo que eu estou pensando, tudo que está dentro de mim, eu vou atrair semelhantes. Eu vou atrair pessoas semelhantes, eu vou atrair acontecimentos semelhantes, tudo que for semelhante ao meu conteúdo interno. Então, se na minha casa existe muita briga, muito desentendimento, falta de amor, falta de perdão, tristeza, olha quanta coisa ruim, né? Uma casa onde tem esse tipo de sentimento, de pensamento, o conteúdo dela é negativo, é denso. O que esta casa vai atrair? A casa que eu falo não é a casa física, né? É aquele grupo de pessoas.
é a energia que faz a ligação daquelas pessoas, né? Se aquelas pessoas, elas vivem de uma forma desarmoniosa, elas vão atrair tudo que é desarmonia na vida delas. Pessoas falsas, pessoas que querem fazer o mal, acontecimentos ruins como acidentes, nós atraímos também. O acidente não é por acaso, não existe acaso, né? As doenças, a doença não é por acaso, não é um castigo de Deus. Nós vamos atraindo a doença também para nós. Então, daí mais uma importância do Evangelho, né? Quando nós estamos lendo, nós estamos reformulando os nossos pensamentos, nós estamos reconstruindo os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, então algo vai se transformando dentro de nós. Aquele grupo familiar, né? E grupo familiar, quando eu falo grupo familiar, não é papai, mamãe e filhinho, né? Porque hoje em dia nós temos variadas composições familiares, né? Nós temos papai e mamãe que não tem filhinho, papai, mamãe, filhinho, papai, filhinho, mamãe, filhinho, mamãe, filhinho, papai, filhinho, né? Então, são as mais variadas composições que nós temos. E tudo bem, né? Vamos aprender com isso, faz parte do nosso aprendizado. Então, não importa quem que more dentro daquela casa. De repente, não existe ligação consanguínea entre as pessoas que moram no mesmo ambiente, né? São amigos, são filhos adotivos, não importa, né? Aquelas pessoas que vivem ali junto formam uma família, né? Que faz parte da grande família universal. Este é o objetivo de, na atualidade, nós termos tantas composições familiares, porque nós precisamos aprender a amar as pessoas, a enxergar o outro como pertencente à nossa família universal, né? Está na hora de nós ampliarmos a nossa família. Nós temos um núcleo, que são aquelas pessoas que moram ali conosco, aquelas que, como eu disse, nos auxiliam, contribuem para o nosso crescimento diretamente. Mas as outras pessoas nós vamos expandindo, né? Quantas outras pessoas que nós conhecemos e que também contribuem para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento moral e espiritual. Então vamos expandindo, né? Então daí também a importância de nós realizarmos o Evangelho dentro da nossa casa. Nós criamos uma atmosfera saudável. É visível que com o tempo, com a prática do Evangelho dentro do nosso lar, as pessoas vão se transformando. Por experiência própria eu posso dizer, tá? Na minha casa também, eu comecei a fazer o Evangelho sozinha, né? Porque de repente você fala assim, ninguém quer fazer comigo. Cada um arruma um compromisso, ou então quer assistir um filme, quer não sei o que, e não quer fazer comigo. Eu também não vou fazer sozinho não, eu tenho medo. Sabe por quê? Lá no centro, a Vanice falou para mim que os espíritos vêm ali na hora. Eu não vou ficar aqui sozinha fazendo. Tem isso, gente. Não pode, tá? Não precisa ter medo. Porque se você está conectada com o amor do Cristo, que o Evangelho é luz, é amor, se você se conecta ali por 1 minuto, espírito de luz vai estar perto de você. Né, o seu anjo da guarda, o seu mentor. E é importante que quando nós vamos iniciar, nós convidemos esse pessoal da luz para estar conosco. Eles vão trazer aqueles sofredores? Vez por outra sim, tá? Mas sabe quando que eles vão trazer? Quando você for firme, quando o seu Evangelho for realizado com muita vontade, com vontade de se transformar, com vontade de emanar amor. Quando você tiver isso dentro de você, quando você fizer com muita vontade, sem esquecer o dia, sem esquecer o horário, aí sua casa vai estar fortalecida. O seu ambiente, a atmosfera do seu lar vai estar em condições de receber irmãos desencarnados que necessitam de ajuda.
Mas isso quer dizer então que eu vou receber um espírito lá, que eu vou dar passagem para o espírito? Como que é isso? Não, né? Não é assim. Por isso que nós sempre convidamos a todos para estudar, né? Porque quanto mais a gente estuda, quanto mais conhecimento nós vamos adquirindo, menos nós recebemos influência de um espírito desencarnado ou de um espírito encarnado, né? Quando nós recebemos uma influência, se nós temos conhecimento, imediatamente nós detectamos. A gente já sabe, isso não é meu. Vou pegar meu evangelho, vou fazer uma leitura e vou serenar a minha mente, né? Então, assim, mais um quesito, né? Que o evangelho no lar não é um local para dar passividade, nem para espírito sofredor e nem para mentores, né? É um local de tranquilidade, de serenidade. Os mentores estão ali, estão os trabalhadores da luz, estão ali para nos auxiliar, né? Para dirigir o nosso pensamento para o melhor, para trazer para nós as lições de que nós estamos necessitando aprender. Eles estão ali, mas eles não vão querer dar passividade ali, né? Querer que nós incorporemos nada ali. Não é o momento, porque o nosso lar não é preparado para isso, né? A gente, né, tem que ter muita experiência para você, em qualquer local ou na sua casa, estar dando passividade para um desencarnado, né? Por isso que estude, busque conhecimento para ter equilíbrio, né? O que mais aqui? Como preparar o estudo do Evangelho no lar? Então, né, acho que eu até já falei sobre isso. Adequar o ambiente, evitando vibrações negativas e coisas que possam desviar as atenções. Então, assim, não deixa a televisão ligada, não tem que ser um momento sinistro, né? Ninguém pode dar risada, vamos ficar sérios, porque agora é a hora do Evangelho, né? Então vamos ficar bem... Não é nada disso, né? Os espíritos têm senso de humor, né? E a gente pode estar feliz, pode ter alegria no ambiente, deve ter alegria no ambiente, né? Só que assim, tem que ter respeito, não precisa ter um rádio com músicas, né, que não são adequadas. Pode ter música? Pode, né? Mas uma música suave, orquestrada de preferência, porque música com letra, né, onde existe a palavra, pode desviar os nossos pensamentos. Então, assim, uma música tranquila, aquelas músicas que a gente usa para relaxamento, né? Uma musiquinha de fundo é gostoso. Então tem que preparar o ambiente, buscar uma convivência saudável durante aquele dia, na verdade todos os dias, né? Mas naquele dia também procurar ter um ambiente mais tranquilo, sereno. Convidar os presentes encarnados e desencarnados a participarem da reunião, que é o que eu falei. Às vezes nem todo mundo da casa quer fazer o evangelho, né? Ai, que chatice, meu Deus. Mas nós devemos convidá-los, sempre convidá-los, 1000 vezes se for preciso, né? 1001 vezes se for preciso. Sempre convidar. Ah, chegou um parente na minha casa, então eu não vou fazer, né? Ai, que chato, que vergonha, vou fazer o evangelho no lar. Convide o seu parente para fazer, explique que não tem nada a ver com religião, né? É uma questão de amor, de buscar a palavra de Jesus, né? Todas as religiões basicamente buscam o amor. Então explique isso para a pessoa se você acha que ela não entenderia, né? Então, como fazer rapidamente, como fazer o evangelho no lar? Sempre iniciar com uma prece, né? Uma prece que saia do coração, preferencialmente. Como eu falei, não tem que ser aquela coisa engessada, né? Uma prece que saia do coração. E sempre oferecer para aqueles que estão fazendo juntos, né? Para os seus familiares, né? Que cada vez um faça a prece inicial, né?
Se você tiver crianças, criança pode participar? Deve participar, né? As crianças, como nós já sabemos, elas são espíritos às vezes mais velhos do que os mais velhos, né? Então, naquele momento ela está na infância, mas aquele espírito talvez já seja muito sábio, já seja muito vivido e precisa também do aprendizado. Então as crianças devem participar. De preferência, quando você vê que está ficando muito difícil para ela entender, ela está dispersando a atenção, né? Convide a criança para fazer uma oração com as palavras dela, com o jeitinho dela, né? Tenha livros infantis, nós temos vários livros infantis, inclusive o Evangelho para as crianças, né? Então, vez por outra, faça a leitura do Evangelho infantil, né? O conteúdo é o mesmo, só que vai falar nas palavras para a criança entender. Depois que fez a prece, fazer a leitura de um trecho do Evangelho, né? Aqui eu pus assim, mas assim, a gente sempre pode ter um livro para fazer um complemento, para fazer a abertura do Evangelho. Existem muitos livros também, depois eu posso até passar uma lista de livros, né, que vocês podem estar usando. Pão Nosso, Fonte Viva, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, Sinal Verde, Cirurgia Moral. Tem muitos livrinhos bem pequenininhos com leituras rápidas do dia a dia para a gente poder fazer antes do Evangelho. O estudo principal é sempre o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, depois dessa pequena leitura, aí sim, faz a leitura de um trecho do Evangelho, né, que é o tema central. Após a leitura, fazer uma breve exposição, um comentário sobre aquilo que leu. E assim, a gente tem que tomar muito cuidado nesse momento, porque às vezes a gente cai na tentação de apontar para o outro aonde que ele está errando, né? Porque naquela leitura a gente enxerga o outro. Igual aqui a gente faz, não é assim que a gente faz? Aposto que tem gente pensando assim, ai, meu marido tinha que estar aqui para ouvir isso, né? Ou meu filho, ou minha esposa, né? A gente sempre faz isso, a gente sempre remete aquele ensinamento para alguém que nós conhecemos. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque esse não é o objetivo do Evangelho, né? O objetivo é nós olharmos para nós, individualmente, para dentro de nós. Então fazer um breve comentário e aí sim fazer uma prece final, pedindo por todos e agradecendo a Deus. Como eu já disse, não é uma reunião mediúnica, né? É o momento de fazermos as nossas reflexões, de buscarmos o conhecimento para nós. Quanto tempo deve durar? Umas 2 horas. Ninguém vai querer mais fazer, né? É rapidinho, né? Não tem um tempo determinado para fazer. No máximo, meia hora, né? Mas pode ser ali 10 minutos, 15 minutos, mas desde que seja com boa vontade, com dedicação, com simplicidade. Pode usar outros livros. Se eu não estiver em casa, como que eu faço? Não faz, né, gente? Às vezes a gente vai viajar, né? Que chato fazer o Evangelho. Não estou em casa mesmo, eu não preciso fazer. Só que não, é importante. Se você não está em casa, aonde você estiver, por exemplo, às vezes você está viajando, então você vai lá para o seu quarto, onde você está hospedado, e você pode fazer ali o culto do Evangelho, sempre mentalizando a sua casa, né? Mandando as suas emanações, as suas vibrações amorosas lá para sua casa, porque aquela equipe espiritual que te acompanha vai estar presente na sua casa, né? Não necessariamente lá onde você está, mas na sua casa. Então é importante. Se você assim, estou dirigindo naquela hora, não posso evitar, eu preciso dirigir naquele momento,
ou estou fazendo qualquer outra atividade que não dá para parar, então mentaliza naquele horário a sua casa, faz uma prece em pensamento, né? Emanando ali para sua casa luz, conversando com os mentores, com os espíritos de luz, né, que fazem parte daquela equipe, para que estejam ali presentes na sua casa, né? Então não tem desculpa, né? Nós podemos fazer até em pensamento. Eu vou parar de falar porque eu já estou bastante atrasada, né? Então tá bom, tinha mais um pouquinho, mas tudo bem. Então, pessoal, olha, o mais importante é assim, o que a gente constata sempre, falando por mim também, a gente, quando a gente tem um problema, né, um desafio muito duro, muito pesado, a gente corre para o nosso templo, para aquele lugar onde a gente confia, onde a gente acredita, e aqui no nosso caso, a casa espírita, a gente vem correndo, pedindo pelo amor de Deus para que alguém nos ajude. E alguém sempre nos ajuda, né? A espiritualidade é puro amor. E eles sempre estão prontos a nos ajudar. Aí a gente vem, passa numa consulta, recebe um passe e saímos daqui totalmente aliviados, leves. Daí uns 2 dias, né? A gente já começa a sentir aquele peso de novo. Aí parece que as coisas acontecem pior ainda. Por que isso acontece? Porque nós não estendemos o Evangelho na nossa vida. Porque nós deixamos ele aqui, na explanação, aqui nesta reunião, nós deixamos ele aqui. Ai, que bonita aquelas palavras que aquela moça falou. Mas fica aqui. Nós precisamos levar essas palavras no nosso coração. E nos lembrarmos dela o tempo todo. Por isso que nós devemos fazer o Evangelho no lar. Porque nós estamos estendendo este auxílio da espiritualidade. Nós estamos fortalecendo o que a gente recebe aqui na casa. Por isso que é tão importante. É vivenciar, né? O Evangelho, ele deve ser vivido, experienciado. Então tudo que a gente estuda aqui, vamos levar para o nosso lar. Tudo que nós lemos lá no nosso culto do Evangelho no lar, vamos praticar, vamos estender para os nossos familiares com amor, para os nossos colegas de trabalho, para os nossos amigos, para os nossos vizinhos. Os nossos vizinhos são muito beneficiados quando nós fazemos o Evangelho, né? Porque o Evangelho, como ele é luz, ele emana, né? Não é uma luz contida, é uma luz que irradia, né? Então muitos são beneficiados com isso, tá bom? Então vamos fazer o Evangelho sempre, tá bom? Uma recomendação da espiritualidade. Eu agradeço imensamente a paciência e a atenção de todos vocês. Que Jesus nos acompanhe hoje e sempre. Muito obrigada. Evangelho no lar, né? Eu apenas tenho algumas curiosidades que, se me permitir, né? Quando nós realizamos o Evangelho no lar, para quem é vidente, os mentores, muitas vezes, quando a nossa casa está um pouquinho carregada, né? São aquelas emanações que são feitas por nós mesmos, dentro da nossa própria casa, uma briga, uma discussão. Eles vêm com mangueira, a espiritualidade, e lavam. Eu já falei isso para você lá atrás, né? Eles lavam a nossa casa com mangueira com água para higienizar, para manter o nosso lar sadio, gostoso. Esta casa, quando nós adentramos aqui, ela está higienizada, né, com as emanações espirituais, as energias limpas. E não é só aqui, na igreja, quando a gente entra numa igreja, lá é a mesma coisa, a oração que se faz, quando a gente, né? Então é por isso que nós nos sentimos bem. E como a Vanice disse, né? É uma extensão da casa espírita, porque lá é estiada, né? Isso é outra curiosidade. Uma bandeira branca, quando nós realizamos na espiritualidade, tá, gente? Não precisa ficar assustado, não. Na espiritualidade, nós temos uma bandeira branca, porque lá
significa que a espiritualidade, aquelas equipes socorristas podem passar ali alguns momentos conosco dentro fazendo o Evangelho, né? E ninguém precisa ficar assustado, como a Vanice falou. Quando a gente está emanado com as mesmas energias, só vão adentrar espíritos do bem. E eles têm um respeito muito grande pelas nossas individualidades, tá certo? Então, que é uma prática que é uma extensão daquilo que a gente está fazendo aqui, tá bom? Então, vamos lá? O nosso tempo já está um pouquinho curto, e eu só queria falar uma coisa. Nós vamos, na quinta-feira, nós vamos fazer, fazer aqueles esclarecimentos a cada 15 dias. Vamos reduzir aí, não será mais todas as quintas-feiras. E nós vamos, esta quinta-feira que vem, ainda nós vamos ter a última quinta-feira do mês, então eu ou a Vanice vamos estar lá para dar esclarecimentos, se alguém tiver alguma dúvida sobre o Evangelho, porque dá para a gente falar aqui horas e horas sobre isso, tem muita coisa. Então, quem ficou com alguma dúvida, nesta quinta-feira a gente faz os esclarecimentos, tá bom? Aí só depois de 15 dias é que nós vamos voltar com aquela quinta-feira. A gente precisa tirar, tem outras atividades que a gente está preparando também, tá bom? Então vamos lá, fechando os nossos olhos, principalmente eu vou colocar aqui para a equipe que está, o pessoal lá de casa que não puderam estar presente, e depois aqui nós vamos fazer os passes, né? Devidos aqui para todos que estão presentes. Então, para aqueles que estão em casa, que estão nos ouvindo, então é especial para eles. E nós podemos também, da mesma forma, unir esta corrente para que eles possam receber, através da união dos nossos pensamentos, o passe coletivo. Então, antes de mais nada, fechando os nossos olhos, relaxando bem o nosso corpo físico, e vamos imaginar uma luz azul celeste, né, sobre o nosso coronário. Então, nesse momento, a gente mentaliza o coronário aqui bem em cima da nossa cabeça, uma luz azul que vem para o frontal, que é bem de frente aos nossos olhos, descendo para o laríngeo, vibrando nessa região que é importante, né, com uma luz, depois para o nosso coronário, descendo para o nosso gástrico, onde lá temos uma necessidade muito grande de fazer as limpezas, de higienizar, o genésico e o esplênico, e fazendo a circulação dos braços e das pernas. Que esse momento, que estas vibrações, que esse passe que ora colocamos para vocês aí de casa, que sejam de curativo, que sejam de paz e de fortalecimento. Recebam esta luz com muito amor da equipe espiritual que nesse momento se direciona a todos que estão envolvidos neste momento. Que assim seja.